E aí, pessoal? Mais um vídeo pro canal. Pessoal, é o seguinte, um rapaz aí, ele perguntou pra mim, depois de 12 anos, com seu Fiat Idea 2007, né? Eu fiz o vídeo falando que eu tenho um Fiat Idea há 8 anos. Ele me perguntou se eu fosse trocar de carro hoje, por qual que eu trocaria? Bom, eu falei muito bem do carro no vídeo e realmente o carro é bom, é um ótimo, é uma máquina muito boa, um carro simples, né? Para quem tem pouco dinheiro, claro, eu tô falando para quem tem pouco dinheiro, né? É um carro simples, é um carro mais barato, é um carro confiável, é um carro robusto, é um carro confortável, é um carro gostoso para pilotar. Já falei isso e vou repetir novamente. É um excelente carro, tá bom? Mesmo no meu caso ser 1.4, ele anda bem, tem um desempenho muito bom para o motor que tem. Claro que ele é 1.4, eu estou falando que ele anda bem por ser 1.4. O casamento do câmbio e motor é perfeito, tá bom? Não vai achar que você vai comprar um carro 1.4 e vai andar igual um V6. Não, não é isso não, tá bom, pessoal? É o ponto de vista que eu acho. Que às vezes a pessoa fala assim, ai, mas esse carro é fraco. Meu, você tá com motor 1.4, você quer que o carro ande igual um 2.0? Não tem sentido o que você está falando. Você tem que se comprar um motor um carro com motor 1.4. Mas por ser o motor 1.4, meu carro anda muito bem. Tá bom, pessoal? Principalmente quando eu estou sozinho no carro. Claro, quando ele é carregado já muda bastante, né? Pessoal, é o seguinte. Então a minha resposta é assim. Se eu fosse comprar outro carro, assim, claro que eu teria ia procurar comprar um pouquinho mais novo. É 2007. Eu ia gastar vamos supor que o meu vale 20 mil. Eu ia comprar um carro, sei lá, de uns 40, 50, vamos supor, vai. Nessa faixa aí, eu compraria uma Tucson, tá bom? Aí você pode falar, mas por que a Tucson? É muito antigona. Vou falar a verdade pra vocês, pessoal. Eu já, claro, isso aí vocês sabem que é uma questão de gosto, né? Você tem Meriva, tem Zafira, né? Tem alguns carros aí que também vale a pena você comprar, né? Só que, por exemplo, da linha Fiat, eu não ia comprar, por exemplo, outra ideia, por exemplo, a ideia Adventure, e nem a Essence. Por quê? Porque, não porque os carros não são bons. Os carros, por exemplo, a Essence 1.6 a 1.8, meu, os carros são bons pra caramba, entendeu? Só que eu ia querer um carro diferente do que eu já tenho. Só por isso, mas não que os carros sejam ruins, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Se você comprar uma ideia de Venture ou uma Essence, que eu acredito que a Essence ainda é a melhor opção do que a Adventure, não porque a Adventure é muito boa, mas o pneu dela é muito largo, então ela se torna mais dura um pouquinho, tá? Mas a ideia Essence, um 6 com pneu 175, o meu é um 75 7014 que eu uso, então acredito que seja o mesmo pneu na Essence, né? 1.6. Meu, se você tá com um carro excelente, um carro muito bom, um carro confortável, um carro gostoso de dirigir, tá? É um carrinho, pessoal, que como eu já falei, o meu carro é 2007, pessoal. Se eu estiver andando assim de boa, assim, numa ruazinha, assim, sem acelerar demais assim, meu, você é um carro silencioso, como é que pode? Nunca troquei escapamento desse carro aqui, nunca mexi com o escapamento, tá? Então, o que acontece? Eu trocaria até uns 50 mil mais ou menos, eu compraria uma Tucson. Não que os outros carros não sejam bons. Não vou falar pra você que a Zafira não é um ótimo carro, a Meriva. Mas pro meu gosto, apesar da Tucson ter aquele jeitão de bruta, eu preferia ela. Então eu provavelmente ia comprar uma Tucson. Talvez não automática. Tá? Talvez não automática. Por quê? Porque a automática ela bebe bastante, né? Mas mesmo assim o pessoal fala que vale a pena. Eu já dirigi a manual. E eu sei que o desempenho dela é muito bom. O desempenho é muito bom, ela não é tão silenciosa quanto a ideia, não é tão silenciosa quanto a ideia, porém é um carro gostoso de dirigir e é um carro que tem um porta-malas que eu preciso muito do porta-malas, pessoal. Eu trabalho com venda de móveis, então eu carrego muita coisa no porta-malas, as caixas, sabe, caixaria. E ela tem um porta-mala plano, retinho ali, né? E muito espaçoso. Se eu não me engano, uma das medidas dela interna, assim, que você consegue passar alguma coisa, acho que é 1 metro lá a largura, assim, sabe? Na Tucson. Então é um carro que tem um porta-mala de respeito, tá? Mecânica nem se fala, a mecânica é robusta, todo mundo fala isso, é uma mecânica simples, os mecânicos falam isso. E também, até eu já mexi em alguma coisinha na Tucson de um conhecido meu, né? Fácil de mexer,
mexi num defeitinho que deu lá, mexi lá, consertei lá. Então, assim, é um carro simples, né? E eu valorizo também a manutenção, porque se você pega um carro que é bom, mas a manutenção é cara demais, aí fica complicado. É assim, se o câmbio fosse da Tucson fosse de 5 ou 6 marchas, eu preferia assim a automática, um automático. Mas um câmbio 4 marchas, apesar de acreditar que ela desenrola bem pra caramba, mas eu sei que ela vai beber, porque tem conversor de torque e tudo. Não tem como ela ser econômica. E apesar de eu rodar muito aqui dentro do bairro, né? Com meus clientes, é tudo aqui da região, a maior parte, né? Uma boa parte. Então eu gasto bastante combustível assim, porque meu carro roda sempre frio, só pequenos espaços, geralmente, entendeu? É uma hora ou outra que eu vou para um lugarzinho mais longe. Rodo também, um lugar mais longe, mas até rodo mais em espaços pequenos onde o carro consome bastante. Então, por consumir bastante, eu não escolheria uma automática. E também porque eu não, talvez até o medo do desconhecido, porque eu nunca tive um carro automático, né? Então, talvez eu não compraria uma automática, porque eu acho assim, carro automático você tem que comprar, de preferência, os carros mais novos. Se for muito velho, é melhor manual. Eu penso dessa maneira, tá bom? Isso é uma opinião minha. Talvez você pode falar assim, ah não, mas eu tenho uma automática, já um carro automático, já faz já muitos anos, já não me dá problema. Graças a Deus. Tomara a Deus que não dê mesmo e espero que cada vez eles melhorem mais esses câmbios aí para não dar problema, que eu acho que é o futuro, tá? Eu não compraria um carro muito caro, um manual, de jeito nenhum. Jamais eu ia pagar hoje uns 70 mil num carro manual. É uma opinião minha, entendeu? Ah, mas eu não gosto de câmbio manual, eu gosto, automático, eu gosto, tá bom? Eu gosto muito mesmo. Sem contar que se você sentir falta de trocar marcha, você pode trocar marcha, pessoal. Quem tem carro automático, você pode também trocar de marcha. A vantagem é que você não vai precisar ficar pesando na embreagem, mas você pode ter um botãozinho manual lá, você consegue trocar também, tá? Se for o câmbio CVT, geralmente ele faz uma simulação. Não é a mesma coisa, né? Mas o câmbio CVT, que é o que está girando mais hoje em dia, é um câmbio excelente. Eu nunca dirigi, mas eu tenho certeza que é bom. E às vezes eu falo, ah, porque sabe muito o giro, é porque a pessoa não entende de motor, não consegue entender direito o que está acontecendo ali dentro. Mas como você sabe o que está acontecendo, você sabe como usar melhor. Entendeu? Então, beleza. 80 até 50 mil, uma Tucson manual, tá? E até nunca se sabe, de repente, até uma automática. Não que eu não, como já falei, eu dou preferência para o carro automático. Mas como o carro já ainda seria muito, já bem usadinho, e porque bebe bastante, no caso da Tucson, eu escolheria a manual. Eu acredito que vai ser bem mais econômica. E se passar de 50? Pessoal, se passar de 50, se eu fosse escolher, eu escolheria uma Duster, tá? Só que não aquelas Dusters primeiras, nem as primeiras, nem até 2020, mais ou menos, eu não escolheria, tá? Por quê? Porque o carro é bom. Isso aí não tem que falar. Hoje em dia, pessoal, praticamente todos os carros são bons. É muito difícil você falar um carro, esse carro é ruim, é tão problemático. Às vezes os carros mais caros são os mais problemáticos, mas os carros mais simples, a maior parte são carros bons, tá? Bom assim no sentido de mecânica, não é tão difícil de mexer e tal, né? Agora o desempenho de cada um, aí cada um tem seu gosto e sua necessidade, tá? Por exemplo, se eu trabalhasse num lugar longe da minha casa, eu ia dar preferência para um carro econômico. Meu pensamento já seria outro, entendeu? Então eu estou falando baseado na minha necessidade. Que a pessoa perguntou se eu fosse trocar por qual que eu trocaria, então eu estou dando já essa ideia de qual que eu trocaria. Então, qual que eu trocaria hoje? Eu trocaria, se fosse acima de 50 mil reais, eu já estaria pensando uma Duster CVT, tá? Um carro já a partir de 2021, porque até 2020, se eu não estiver enganado, é aquele painel feinho pra caramba. Eu sei que se você tiver um carro daquele, pode até... Não, gente, não é, meu papel aqui não é deixar ninguém chateado. É que o painel da Duster é feio mesmo. Aquele volante ali, velho, pô, parece que deram pra uma criança desenhar aquilo dali, pô. É muito feio aquele painel ali. É muito, sabe, é uma simplicidade exagerada. Na minha opinião, exagerada na simplicidade naquele carro ali, tá? Mas eu sei que o carro é bom, o pessoal fala muito bem dele, mecânica boa, mecânica confiável. E é justamente por ser uma mecânica boa e confiável e fácil de mexer que eu escolheria uma Duster a partir de 2021, um câmbio automático, tá? O CVT, acho que já é todo CVT a partir desse ano aí, né? Então, é um carro que não é beberrão,
né? É um carro bonito, eu acho um carro bonito. O painel dele já mudou totalmente a partir de 2021. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que é a partir de 2021. O painel já é totalmente diferente, bem mais bonitinho. Um porta-malas bom, tá? Então eu acho que eu tenho quase certeza que eu trocaria por uma Duster. Por uma Duster a partir de 2021. Câmbio automático, jamais manual, tá? Se for, pessoal, vou falar um negócio pra você. Se for para mim gastar mais de 60 mil com um carro manual, eu prefiro ficar com a ideia. Compra uma ideia, um Adventure, por exemplo, você vai amar o carro, você vai gostar pra caramba. Eu duvido que você não gosta de um carro daquele dali. Quem tem, gosta do carro, entendeu? Meu cunhado tem uma faz tempo, tem um inscrito aí que falou pra mim que tem uma 2000 esqueci o ano que ele falou, mas Adventure também falou que não troca. Então, assim, se fosse comprar um carro, gastar mais de 50 mil reais para um carro manual, eu prefiro ficar com a ideia mesmo que eu já conheço. Eu sei que é boa, fácil de mexer, mecânica fácil, não dá dor de cabeça, não dá problema de rolamento, não dá problema de escapamento, não dá problema de toda hora ficar trocando sensorzinho daquilo, sensorzinho daquilo. Não, esquece, velho. Você com um carro desse aí, você compra o carro, faz aquela manutençãozinha básica. Se for um motor de torque nem correr dentado, você não precisa se preocupar. Então eu penso dessa maneira aí, tá bom? Se fosse para gastar muito, eu comprava então um carro mais barato e ia estar bem servido do mesmo jeito. Agora, quando você parte para um carro, vai, por exemplo, igual um carro que já tem, você vai gastar uns 80 mil, você quer o quê? Você quer uma direção elétrica, entendeu? Você quer uma direção elétrica. Eu, no meu caso, tenho que uma direção elétrica, ou eletrohidráulica, ou que fala já com um câmbio automático normal, ou um câmbio CVT. Eu não vou gastar 80 mil para pegar um carro manual, mas nem aqui nem na China, velho, né? E se a grana tivesse sobrando um pouquinho mais ainda, qual que eu pegaria? Fosse um carro de... Não, eu tô falando assim, um carro de 2021, então uns 80 pila mais ou menos, né? E se tivesse sobrando um pouquinho mais, pudesse pegar um carro de cento e poucos mil reais? Eu pegaria um Tiggo 5, provavelmente, pessoal. Provavelmente eu pegaria um Tiggo 5, porque, meu, aquele painel daquele carro é sensacional, hein? Meu, que carro, hein, velho? Que carro sensacional, que painel bem, na minha opinião, é um gosto pessoal, tá bom? Cada um tem seu gosto. Mas, meu, o Tiggo 5 ali, eu tô falando 5 porque depois de 5 já é 7, 8, aí já tô falando um valor ainda que ainda posso pensar um dia em comprar. Agora, que o carro é bem acabadinho, que o carro é muito bonito. O carro ele tem um painel totalmente diferenciado. É um luxo aquele carro ali, na minha opinião, tá bom? Então, se eu tivesse que gastar um pouquinho mais, uns 100 e poucos mil, eu pensaria no Tiggo 5, tá? Mesmo correndo o risco dele desvalorizar depois, talvez mais fácil do que um Kicks, por exemplo, né? O Kicks também é um carro muito bom também, o pessoal fala muito bem, eu já pesquisei bastante. O que eu acho meio esquisito é aquela traseira dele ali com aquele desenho do porta-malas ali, dando a impressão de que não vai caber muita coisa ali, né? Então, como eu uso bastante porta-malas, eu nem penso mais no Kicks. Mas é um carro gostoso, deve ser um carro bom, econômico, deve ser gostoso para dirigir, câmbio CVT, tudo. Que é a modernidade, pessoal. Hoje em dia, eu acho que daqui a uns tempos atrás, não vai mais ter quase câmbio manual mais. Daqui a pouco tempo, acho que não tem mais praticamente quase carro com... Não, pouco tempo não, porque o Brasil ainda é um país que tem muitas necessidades ainda. Mas eu acho assim, muita gente hoje em dia já tá optando por câmbio automático e depois que a pessoa tem, eu acho que não quer mais voltar para o manual. Você sente aquela vontade de dirigir o manual. Eu já dirigia tipo assim, às vezes o dia inteiro um carro com câmbio manual, automático. Depois você sente uma saudadezinha assim do câmbio manual. Mas assim, mas se tiver a opção de escolher, claro que eu prefiro o automático, tá bom, pessoal? Então, o Kicks também é um bom carro e tudo, mas aquele desenho da traseira dele não me agradou muito não. Achei meio esquisito e dá a impressão de que não vai caber quase nada naquele porta-mala dela ali. Mas o carro em si é muito bom, tá bom? Então tem muito carro bom no mercado. Então, até 50 uma Tucson, da 50 eu já pensaria a partir de 50 já pensaria numa Duster a partir de 2021, que já com painel novo, tá bom? Câmbio automático. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Essa é minha opinião. O rapaz perguntou
Eu falei para ele que ia fazer um vídeo para explicar melhor, porque tem certas coisas que não dá para você explicar só no, assim, no campo de comentários, né? Agradeço vocês que tiveram paciência de ver esse vídeo até aqui. Se Deus quiser, sempre a gente vai estar no bate-papo aí. Se quiser comentar, fazer algum comentário aí, pode comentar, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.